É mais um episódio diretamente aqui do escritório da Fix, na cidade de Maringá. E hoje recebemos mais uma mente brilhante, né? Uma pessoa maravilhosa que está nos visitando para contar um pouco da sua história, contar um pouco aí do seu segmento. E realmente é uma história de sucesso que com certeza vai desafiar você. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer, aqui no escritório da Fix, em Maringá, o empresário, o pai, o atleta, e que atleta, hein? Vocês vão ver que história. Nós estamos recebendo com muito prazer Silvio Franco, da Companhia do Aço, que vai falar um pouco da sua história. Silvio, cara, é um prazer tê-lo com a gente aqui nesse episódio do FixCast, para contar um pouco da tua história, falar um pouco da tua vida, da tua profissão, da tua atuação no teu ramo de atividade. Obrigado por ter aceito o convite do nosso grande amigo Adnan, que está ali e está junto com a gente nesse episódio. É isso aí. Obrigado também pela oportunidade, né? Na verdade, eu tenho um pensamento do seguinte: a gente precisa inspirar as pessoas, né? Verdade. O que a gente pode fazer de melhor, a gente tem que fazer de melhor para os outros também, né? É verdade. Que legal, que prazer também estar aqui, Adnan, obrigado aí pelo convite. E vamos bater um papo aí, ó. Vamos lá, e você falou uma coisa legal, o Silvio, que me remeteu a uma frase que eu li uma vez. Você tem um grande conhecimento tanto na área de esporte como no segmento empresarial, e assim, diz que o conhecimento ele só é válido quando a gente consegue transmitir ele para as pessoas, né? Porque mesmo. se a gente guardar tudo que a gente sabe pra gente, não vale nada, não é isso? É isso mesmo. Então legal que você falou aí. Mas vamos lá, Silvio Franco, atleta, um cara que já participou do Ironman, né? Leva a saúde muito a sério, a atividade física muito a sério. Isso você carrega contigo já há algum tempo? Como é que foi essa tua visão para a área da saúde e as competições? Assim, é uma história bem engraçada até. Eu lembro que eu tinha uns 28, 30 anos mais ou menos. Certo. E eu era recém-casado, morava já aqui em Maringá, eu era de Londrina, vim para Maringá para montar a empresa. E aí tinha um amigo meu, um japonês, ele era uns 10 anos mais velho que eu. Certo. E um dia eu fui sair para caminhar, eu morava ali na Zona 7, ali perto do estádio aqui de Maringá. E eu fui sair para caminhar e ele estava saindo para correr. Aí ele falou, vamos dar uma corrida? Aí eu olhei para ele e falei, coitado de japonês, tá ferrado, né, meu? 10 anos mais velho que eu, né? Pois é. Nós demos umas 4 voltas ali, não é muito grande o percurso. Aham. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias sem andar. O japonês terminou correndo, Sérgio Saruhashi. Olha só. Ele terminou correndo, dando risada, e eu destruído. Então, a partir daquele momento, eu tinha quase 30 anos, mais ou menos 28 anos. Naquele momento eu virei a chave e falei, cara, não posso perder para um japonês desse, né? Aham. Aí eu comecei, aos poucos, ir procurando melhorar a atividade. E na época, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha aqui no Brasil aquelas corridas de aventura, não sei se você lembra. Lembro. Corrida de aventura, Sim, montanha, sim. Isso. caiaque, né? Era uma corrida longa e tinha várias modalidades, né? Só que aqui em Maringá não tinha, né? Tinha natação. E aí que eu fui descobrir o triatlon, né? O triatlon, eu falei, poxa vida, são pelo menos 3 modalidades que eu vou poder andar de bicicleta, né? Correr e nadar também, vai me ajudar nisso aí. Só que daí eu me apaixonei pelo negócio. Comecei a fazer o triatlon, mas daí era o short triatlon, né? Um triatlon curto. Eu tinha aí já uns 35 anos, mais ou menos. Mais ou menos 35 anos. Comecei a fazer o triatlon para essa atividade, que seria fazer uma corrida de aventura. E aí o negócio foi evoluindo. Aí um dia um amigo meu, Renato Sorocaba, o Sorô, né, o apelido dele. Certo. Ele ajudava a gente a treinar também pros triatlons. Aí ele foi para Florianópolis para fazer o Ironman. E eu fui assistir o Ironman. Só que quando a gente vê o Ironman pela televisão, você não tem noção do volume. Você não tem noção do que é uma prova. E aquele dia eu participei da prova. Cara, tinha pessoas, dos 2.000 atletas, 70 só era profissional, o resto tudo amador. Tinha dentista, médico, senhor com 75 anos fazendo a prova, paraplégico, cara com prótese.
cara com cadeira de roda. Sabe aquele negócio? Eu fiquei entusiasmado com aquilo. Falei, cara, eu sou um merda, né? Pensei comigo. Eu tô fazendo um negócio, tô morrendo, tanta gente fazendo uma prova desse. Olha só, cara. E aí eu voltei e falei pro meu treinador, pro Aldonei. Falei, Aldonei, eu quero fazer o Ironman. Você tá louco, velho. Como que você vai fazer um negócio desse? Eu falei, eu quero fazer, velho. Ele falou, bom, então aí mudou. Aí fez as planilhas e aí eu segui certinho, treinei praticamente um ano. E aí com 40 anos, em 2004, eu fiz a primeira prova minha em Florianópolis, que eu consegui terminar. Para você ter uma noção de volume, sim, é 3.800 nadando, 3.800 metros nadando. 3 quilômetros e 800 metros nadando. 180 quilômetros de bicicleta. 180 km de bike. E depois finaliza com 42 quilômetros de corrida. 42. Quanto tempo de prova, assim? Olha, os profissionais, eles terminam na faixa de 8 horas e meia a 10 horas, um pouco menos. E os amadores, o máximo de tempo é de 17 horas. Eu fiz a minha prova em 12 horas. 12 horas? 12 horas. Foi muito bem. 7 horas da manhã começou e terminava meia-noite. Você terminou às 7 da noite, 19. Isso, exatamente. E assim, é sensacional você poder participar de uma prova dessa e saber do tanto que o corpo da gente é capaz, né? Sabe? Que legal. Eu costumo dizer o seguinte, que o corpo da gente funciona por demanda. Se você começa só a dormir, dorme final de semana, sabe? Passa de dormir pra você ver. Você só vai querer ficar dormindo, né? Exatamente. Hoje o corpo humano também, se você quiser, você chega a pesar 400 quilos. Dá comida para ele, pra você ver. Sim. Né? Então o estímulo que a gente dá, essa demanda, é a gente que tem que negociar com ele, né? E me fala uma coisa, como é que é a preparação para uma prova dessa, né? Nós estamos falando aí de, cara, meio-dia, sem parar, numa atividade realmente extrema, né? Como é que é a preparação? A gente sabe que a parte física conta muito, mas e a mental? Como é que você se prepara para isso? Mas você sabe, Ricardo, o que eu sempre falo com o pessoal é o seguinte, para mim, a parte mais difícil de ter treinado o Ironman, sabe o que foi? O quê? Amarrar o tênis de manhã. É? Você sentar e fazer, não é? Porque tem uma planilha, você vai ter que ter um profissional, né, na área de esporte, um nutricionista, você tem que ter, né, uma fisioterapia para lesão. Isso aí você vai fazer porque é inerente do exercício. Mas 99% é a gente. Agora, o treinamento, na verdade, ele é uma sequência de aperfeiçoamento nosso. Então você, por exemplo, está treinando e já está treinando a nutrição. Então eu fazia nutrição, né, por exemplo, tomar um carb-up e comer no meio da prova, eu já treinava, já fazia isso no treino, porque na prova eu só executei, né? Certo. Então, você tem que primeiro ter tempo para fazer isso, né? E aí o resto a gente consegue, a gente arruma um jeito. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E me fala outra coisa, no treinamento, a gente sabe que nadando é 3 quilômetros, 3.800. Você nadava já esses 3.800? Não. Não? Eu, na verdade, eu acho que eu pensava que eu era um tijolo. Você joga a carabuna, eu quero ver o cara ficar em cima da água, né? Então. Tanto é que todas as vezes que eu falo da natação, 3.800 nadando, todas as pessoas, assim, a grande maioria fala, mas o mais difícil é a natação. Cara, a natação não é muito difícil, porque 3.800 você nada ali, vamos colocar o máximo que um cara sai da água ali com 1h40, 1h30, e é o primeiro, você tá ali com reserva ainda de glicogênio e tal, então você acaba, então você não precisa ser o melhor nadador. Agora, difícil mesmo é a corrida. É a última? É a última. Porque a bike também você vai, né? Isso, você tá se hidratando, você, né, tem descida, você consegue pegar uma velocidade. Agora a corrida é você, o tênis e o asfalto. Cara, 42 km, só de pensar eu já fico cansado. Você já correu? Já correu? Já corri prova rústica Tiradentes de Maringá. Que você sabe que nem se compara, né? Mas, são 10 quilômetros, mas assim mesmo, é bem difícil, né? Mas, cara, que legal, né? Parabéns aí pela tua disposição, né? Além de um grande empresário, também uma grande pessoa dentro do esporte, né? Dentro dessa situação de se preparar, de competir.
E o fisiculturismo, Silvio? Conta pra nós aí. Você também treina, você já participou, já competiu. Então, ó, eu logo depois que eu fiz a última, porque eu completei 2 Irons, né? 2. Depois do segundo, aí eu percebi o seguinte, que eu estava ficando com muito medo da bicicleta, porque o ciclismo você tem que ter um volume muito grande, né? Você tem que andar muito de bicicleta para você ter um condicionamento legal. E, tinha que treinar na estrada, era muito perigoso. Aí começou aqui também em Maringá roubos de bicicleta e tal. Sim. Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa vida, eu tô com medo disso, sabe? Muito carro na rua também, sabe? Você vê os ciclistas aí hoje, e outros amigos meus andaram tendo acidente com carroça, cavalo, sabe? Os tiozinhos de chapéu, Sim. sabe? Aquelas coisas assim. Então eu fiquei um pouco assustado mesmo, aí eu comecei a migrar mais para puxar um ferro mesmo, né? Sim. Só que assim, é um negócio bem interessante, Ricardo, porque você fala com as pessoas que, por exemplo, vão ali no Parque do Ingá, você corre, o cara fala, eu corro, né? Eu tô correndo aí 3 vezes por semana, eu venho aí, dou 2 voltinhas e tal. Que legal. Vamos treinar para fazer uma prova Tiradentes, por exemplo, 10 quilômetros. Aí você percebe que você nunca treinou. Verdade. Então ir na academia e puxar ferro é diferente de você treinar, né? Então eu ia na academia, sempre em busca, né, de qualidade de vida, assim, mas eu achava que eu treinava. Aí, de uns 3 anos pra cá, eu falei assim, cara, eu quero melhorar minha performance. Eu acho que, sabe aquela história assim, cara, tá tudo muito bom, acho que eu quero arrumar um problema na minha vida. É verdade. Mas um problema bom, né? Problema Ainda bom, bem que eu sim. tenho essa disposição. Na verdade, quando a gente quer arrumar um problema, a gente já tem a solução, né? Exatamente. Isso aí. Pô, tá muito legal. Então, aí eu procurei o meu personal hoje é o César Botassin. Cezinha, você é foda, hein, velho? Legal. Você é foda. Tem conhecimento, cara. Parabéns. Grande César. Assim como os outros, né? O Aldonei, né? Que já passou pelo triatlo e tal. Mas agora no fisiculturismo aí eu procurei ele pra gente fazer um trabalho um pouco mais sério, né? E o cara tem um conhecimento, ele já subiu no palco também. Aí, aquele negócio, né? Todo mundo, os amigos, você é louco, pra que você vai fazer isso? Até que um amigo meu perguntou, pra quê? Eu falei, poxa vida, né, meu? Pra quê? Eu acho que foi uma pergunta tão rasa. Porque pra quê? Eu podia falar pra ele, porque eu quero. Isso. Agora, se o cara me perguntasse o que te motivou a tomar essa decisão, cara, eu acho que eu fico 2 dias falando com ele. Que legal. Né? Porque é a parte de nutrição, é a parte de conhecimento, procurar, né, fisioterapia para não ter lesão. Então, um conjunto de coisas que, na verdade, me motivou, né, para que eu procurasse melhorar. Aí eu treinei 2 anos. Agora um negócio interessante. Você vê, ó, faz 2 anos que eu tô treinando mais forte mesmo. Faz praticamente 2 anos que eu não faço uma série de bíceps. E uma série de tríceps. Por quê? No fisiculturismo, o negócio é a estética. Sim. Então, tem alguns pontos que eu não conhecia em mim que eu precisava melhorar. Então não adianta você ter aquele bração gigante, um braço é legal. Mas não ter o... Mas não ter estético. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu cheguei com o Edson, nutricionista, puta capacidade também, me ajudou, eu cheguei a 4% de gordura. Olha. 4%. E hoje vou fazer 62 anos no final do ano aí, então cheguei sem droga também, né? Eu faço TRT, Tá inteiro, cara. faço uma reposição, mas só reposição hormonal mesmo, né? Nada de usar droga, nada de bomba. Eu também não preciso, sou profissional, né? Claro. Mas aí eu percebi que eu não treinava. Por quê? Exatamente porque antes eu queria fazer bíceps e tal. E a verdade, o treinamento é você procurar se aperfeiçoar, né? Por isso que a gente tem que procurar um profissional. Cara, você falou um negócio muito legal aí, que para quem está nos assistindo vale a pena refletir, principalmente quem vai na academia, né? Porque tem gente que vai na academia, treina, tem gente que só vai na academia e nem treinar, não treina. Isso. Né? Agora, é legal, porque assim, às vezes a pessoa pensa que está treinando e não está. E você falou algo assim, cara, que a gente consegue extrair um negócio que, a partir do momento que você vai na academia para treinar, para buscar um resultado que te motiva a ir treinar, cara, isso aí muda maravilhoso. Tudo, né? Muda tudo. Muda tudo, né? E foi esse o resultado, então, que você buscou para
entrar dentro de uma competição de fisiculturismo, é isso? É, exatamente. E assim, uma coisa que eu aprendi também, porque é muito legal, você olha, por exemplo, no Instagram, né, você olha nos vídeos lá, pô, o cara tá seco, a mulher tá seca, é insustentável. Aquele seco lá é para tirar foto. É igual o Usain Bolt. O Usain Bolt treinou anos para correr 9 segundos, não é? É verdade. 9 segundos é o que demorou a glória dele, né? Então o caminho que é o mais impressionante da vida, né? O processo, né, para a gente ter o resultado que a gente quer, né? Eu fiz, pulando um pouquinho, mas acho que está tudo meio junto, né? Vamos lá. Nós fizemos, eu participei do Legendários. Conhece o movimento? Conheço. Já fez ou não? Ainda não. Não fez? Quero fazer. Então eu fiz Legendários há 2 anos atrás, mais ou menos, e um dos slogans é desfrute o caminho. Enquanto a gente não conseguiu entender essa parte mental, que é desfrutar o caminho, você não estava encaixada no evento, né? Olha só. Então, desfrutar o caminho é exatamente isso, né? Aqueles 9 segundos do Usain Bolt é muito pouco, né? A gente tinha que ver a glória dele lá treinando, ele chegava a vomitar em treinos, né? De tanto esforço. Era naquele back-off que ele crescia, né? Que ele estava melhorando, né? Então, é isso aí. Ô Silvio, fala uma coisa. Preparação, claro que é diferente. A preparação para um Ironman, de uma prova de fisiculturismo totalmente diferente, né? É bem diferente. Como é que você virou essa chave aí para mudar um pouco de estilo aí para competir? Então, eu acredito que o que mais me motivou mesmo foi o medo, que eu te falei agora há pouco lá, né, da bicicleta. Tava ficando... E outra, o volume era muito grande também, sabe? Você fazer qualquer tipo de volume de bicicleta para melhorar mesmo, é 4 horas em cima de uma bicicleta, 4, 5 horas. Então você começa a abrir mão demais, né? Tenho filho, tenho esposa, então na época que eu fazia, eu lembro que eu treinava, eu acordava 4 horas da manhã, né? Era esse o momento que eu tinha que fazer, então eu fazia o triatlo, treinava, acordava 4 horas da manhã, chegava na empresa mais ou menos umas 10 horas, porque dependendo do dia, né? Ficava um pouquinho mais longo ou não, e à noite fazia faculdade ainda. Então eu ia dormir 1 hora da manhã, acordava às 4. Era uma loucura, sabe assim? Sei. Você vai falar um negócio desse hoje, mas era uma pilha que me deixava, né? Era vida para mim, sabe? Era uma loucura, você passava a mão assim, parecia um fio desencapado. E a tua primeira experiência dentro do fisiculturismo, como foi? Foi assim... Diferente, né? Diferente. Eu imaginei que ia ser mais difícil. Ah, é? Eu imaginei que ia ser mais difícil. Mas depois o César também, ele me falou, Silvio, também não te apertei tanto porque não precisava apertar tanto. Você já estava bem, né? Não tinha que... O corpo respondeu bem. Mas, por exemplo, esse primeiro ano, eu não conhecia o processo. Eu fui ouvindo, fui estudando, mas o passar pelo processo é o que enriquece mesmo, né? Sim. É aquele negócio, você vê um filme, é um negócio, vai você subir a montanha, né? É verdade. É completamente diferente. Então, tem uma fase do fisiculturismo aí que você faz a hiperidratação, que é a última semana ali. Então são 3 dias tomando 10 litros de água. 10 litros, 10 litros, 10 litros. Depois cai para 5, 4, 2 e 0. No dia da prova, 0 água. Então, quando eu ouvia isso, eu falava, cara, como que é isso? Como que eu vou beber 10 litros? Não consigo beber 3 litros. É um caminhão-pipa, né? 10 litros de água. Virava assim de lado e saía água. Pelo ladão. Como que bebe 10 litros de água no dia? Cronômetro aqui, pau, na hora de beber, bebia 500 ml ou 1 litro de uma vez, porque senão você depois não consegue bater a meta mesmo, né? E outra, se você beber muita água mais à noite, aí você não dorme, porque daí você vai no banheiro toda hora, Exatamente. né? Então a gente tem uma capacidade, né? Então daí você vai ficar acordado. Então a ideia era beber, eu acordava cedo, já bebia quase 2 litros d'água, e aí foi batendo, né? Então por isso que eu tô falando que quando eu passei por esse processo, né? Eu não conhecia. Agora, esse ano eu quero fazer melhor, porque agora eu conheço o processo e eu sei que depende muito mais de mim ainda do que dos profissionais, né? E quando você já conhece o processo e é a segunda vez,
você acha que a segunda você tem a responsabilidade de ser melhor que a primeira? Ah, eu acho que tem. Acho não, tenho certeza. Tem certeza? Tenho certeza. Porque você já conhece, está preparado, exatamente. né? Então, tudo que é o desconhecido fica um pouco mais difícil, né? Ah, Mas eu gostei mesmo. A galera, os amigos, você é louco, vai fazer de novo. Vou fazer de novo. chega Vou o fazer de passo. Agora me fala uma coisa, ô Silvio, essa tua disposição aí dentro da área de exercícios físicos, de saúde, ela com certeza ajuda você na tua atividade como empresário, né? Ajuda bastante. Mas você sabe, Ricardo, eu estou passando por um processo que também vem inspirando bastante pessoas aí. Eu consegui, com a minha idade agora, já passar o meu negócio para o meu filho. Olha que bacana. Hoje eu literalmente estou aposentado. Que legal. Aposentado. Então, claro, não abandonei a empresa, né? Vou na empresa ainda, a gente faz reuniões, mas hoje eu consegui passar o bastão. Então, eu comecei muito cedo no ramo de aço, né? Eu ia te perguntar como é que você começou essa história com o aço aí. Boa. Eu era de Londrina, morava em Londrina, aí tinha um parente meu, um padrinho de casamento, que morava lá em Londrina, e ele tinha já uma empresa uma distribuidora de aço lá, ferro de construção, ferragens, né? E aí, meu pai tinha acabado de falecer. Meu pai faleceu de um acidente, ele morreu super novo, tinha 44 anos. Meu Deus. Não, um desastre, assim, uma desgraça, né? E eu fiquei órfão mesmo com 22 anos, tinha acabado de casar. Então, tirou o chão meu, assim, e aí eu fazia outras coisas, trabalhava em outros negócios. Aí eu fiquei sabendo que esse cara queria montar uma empresa em Maringá. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, ô Jarbas, meu segundo pai. Legal. Jarbas é demais. Fui lá falar com ele, e ele virou para mim e falou assim, Silvio, eu gostei da ideia, quero montar a empresa lá, você é muito novo, jovem, mas eu quero falar com a tua mãe. Porque a gente se conhecia, né? Quero falar com a tua mãe, eu não vou fazer um negócio com você sem o aval dela, né? De tão jovem que eu era, né? Então ele tinha medo de dar errado e depois ela culpar ele, alguma coisa, né? Aí eu peguei minha mãe, levei lá, meu pai tinha deixado, né, uma casa para mim, de herança e tal. Aí ele vendi, né? Tinha dinheiro para montar a minha parte. E aí minha mãe foi lá e falou, olha, é do Silvio, eu aposto nele também, né? Ele é um menino que sempre foi honrado, então pode fazer. Eu não ligo para a decisão que ele tomar. E aí eu vim para cá. Então eu vim para Maringá e eu tinha 24 anos. Cauê tinha acabado de nascer. E uma coisa assim, uma história bem legal, que o nome da empresa é Cauefer. Cauefer. Cauefer é a razão social. Razão social. Cauê, o nome do meu filho, e Fer de Ferragens. E até o meu ex-sócio, né, a empresa dele chamava Thaís Fer. Thaís Fer. Aí ele virou para mim e falou assim, Silvio, o nome da empresa vai chamar o nome do teu filho. Eu falei, pô, meu, mas é nome índio, né? É Cauê, sei lá, vai ficar Cauefer. Ele falou, ou você muda o nome do filho, ou vai ser Cauefer. Eu falei, bom, então vai ser Cauefer. Cauefer, exato. E aí é o único CNPJ, até hoje nós não mudamos. E o dia que ele nasceu foi o primeiro dia de vendas. Olha, que história legal. A minha esposa estava grávida, né? Tava para ganhar neném, então eu vim aqui para Maringá e voltava quase todo dia, porque, pô, tá ganhando neném, tá ganhando e tal. Sim. Aí o dia que nós falamos assim, vai ser amanhã a abertura da empresa, né? O primeiro dia de venda. Aí estourou a bolsa dela, eu saí de lá às 5 horas da manhã, vim, abri a empresa aqui, voltei para Londrina ainda ver ele nascer. Então essa história é uma história bacana, que legal. Porque hoje eu consegui passar o bastão, né? Ele tem exatamente a idade da empresa, 37 anos. No dia que ele nasceu foi o primeiro dia de venda. Primeiro dia de e venda. Hoje ele que está no comando. Que história legal, cara. E aí o pessoal me pergunta, pô, qual que é o segredo? O segredo de você fazer uma sucessão é difícil, né? É uma história muito complexa. Senão era só você escrever um livro, dava certo para todo mundo. Exatamente. Né? Então tem várias histórias aí. Mas uma coisa que eu vejo, que eu tenho vários amigos meus empresários também com filhos. Tem filho que está no negócio, tem filho que não está. O maior problema é o pai, né? O cara não quer soltar. O cara quer continuar tomando a decisão. É verdade. Eu lembro que um amigo meu um dia foi lá na empresa e falou, pô, Cauê, como que virou a chave, né? Pô,
que virou a chave, né, de você começar a pegar um negócio. Aí ele falou assim, poxa vida, eu chegava pro meu pai e falava assim, pai, tô com um problema. Mas qual que é o problema, filho? Ah, isso aqui, tal, o que eu faço? Aí eu virava para ele e falava assim, o que você acha que tem que fazer lá? Você que está no setor lá, né? Ué, não sei, eu estou vindo te perguntar porque eu não sei. Eu falei, não, tudo bem, mas o que você pensa que seria melhor, a melhor saída? Ah, eu acho que é isso. Beleza, pode fazer. Ué, mas se der errado? Eu falei, nós estamos juntos, né? É claro que eu também já estava avaliando e a saída que ele deu foi da visão dele do negócio. Então ele vinha de novo, pai, o que eu faço? O que você acha que tem que fazer? Até que ele chegou uma hora que ele falou isso, ele verbalizou, ele falou, eu não vou perguntar pro meu pai, ele vai falar para eu resolver, então eu já resolvo esse negócio. É o cara. Bingo, é isso aí. É isso aí. Né? É. Porque na verdade, e outra, se eu não deixasse ele fazer as coisas e errar também, você não consegue construir. Vai falar que eu fui o perfeito? Não, eu só aprendi, na verdade, a gente só aprende com os erros. É verdade. Né? E você falou algo muito interessante aí, Silvio, porque assim, tem um advogado amigo meu que, recém-formado também, chegou no pai dele, um grande advogado, famoso, e se deparou com um caso, e chegou na sala do pai dele e falou, pai, eu tô com esse caso assim, o que o senhor me orienta a fazer? Ele falou assim, o que eu te oriento? Você está vendo esse monte de livro aqui atrás? Procura. E hoje o cara é um fenômeno na advocacia. E ele agradece o pai dele até hoje. Fala, se o meu pai tivesse me socorrido ali, me ensinado a fazer tal, talvez eu não teria. Ia ser uma migalha que o pai dele talvez desse para ele, né? O Exato. conhecimento estava com o pai. Com E você não ia desenvolver o conhecimento Exatamente. dele, né? E foi isso aí que você fez, né? Você realmente, o que você faria, né? A decisão é tua. Se der errado, não, eu tô aqui, tô junto, vamos para cima. E é claro que a gente estava junto, né? A gente estava junto, eu estava junto com ele lá, então eu estava acompanhando. E o que ele falou era pertinente, como que não ia ser, né? Ele não ia falar. É verdade. Então ele viu, ó, vamos fazer, pode fazer, estamos juntos aqui. Então isso aí ajudou a crescer. Então eu vejo que a sucessão realmente é uma prova de revezamento. Você imagina, eu tô com o bastão, eu já saí correndo há, sei lá, 30 anos atrás. Tô no pau. Na hora que eu estava chegando aqui para entregar o bastão para ele, eu tive que primeiro diminuir a velocidade. Exatamente. Se eu não diminuir a velocidade, eu passo por ele louco, não é? Comecei a diminuir a velocidade, ele começou a correr, aí eu dei o bastão na mão dele, e outra, não é soltar. Tá firme ou não tá? Quantas vezes a gente vê em prova, cai o bastão, né? Então pegou, tamo junto, tô correndo junto, ainda tem uma fase, aí você solta o bastão, continua correndo junto, e depois você solta, não é? Então, eu acredito que isso aí é uma visão que deu certo e funcionou para mim. Né? E você montou essa empresa há mais de 36 anos atrás? 37 anos, né? E é uma empresa que está aí na família já. E você trouxe a empresa todo esse tempo, hoje já passou o bastão, como você falou, para o Cauê. Isso. Me fala uma coisa, lá no início de tudo, qual foi o teu maior desafio? Até para a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo, porque toda atividade, todo início tem um pouquinho de perrengue, né? Na tua época, foi o quê? A tua idade? Como que foi o início da Companhia do Aço? Olha, eu lembro certinho. Primeiro assim, qual que foi o nosso acerto? O Jarbas, esse meu ex-sócio, ele tinha o conhecimento, ele já tinha empresa. Então ele fazia compra, ele sabia de tudo. Ele fazia tudo, ele tinha os contatos. Então a ideia foi o seguinte, vinha montar aqui a empresa em Maringá, ele fazia compra para cá, ele sabia os produtos que mais vendia, giravam, ele conformava preço, eu era dono junto com ele, tanto é que na época nós ficamos, ele me chama de micharia até hoje. Fala, micharia. Micharia. Micharia, porque eu tinha 49% e ele 51%. Fala, micharia. Essa micharia aí. Então ele tinha 51%. Que legal. Eu vendi muito. Tem coisas da história das empresas que a gente não sabe, né? É legal contar isso. Fala, Misha, ele me chama de Misha. E Misha também, porque eu vendia muito menos que ele. Imagina, a empresa dele já tinha 20 e poucos anos, 30 anos lá em Londrina, era super conhecida, então eu montei aqui, era um rato, né? Mas daí ele chegava, e a ideia foi exatamente isso. Então ele tinha outro sócio também aqui, tinha comigo, né? Tinha em Cornélio um outro, em Arapongas outro sócio, então ele tinha vários sócios. Então ele fazia essas compras, ele estava montando uma rede.
E ele fazia o preço. Aí chegava uma cotação, aí eu ligava para ele, falava, ô Jarbas, o negócio é o seguinte, eu tenho essa cotação aqui, nesse preço. Aí ele falava, você é louco, esse cara aí vai quebrar. Esse cara tá lavando dinheiro, né, o concorrente, né? Esse cara não aguenta, e esse cara não sei o quê. Aí eu desligava o telefone, naquela época, telefone discado, né? Falava, velho, não consigo fazer esse preço. Aí o cliente ia embora, eu falava, cara, como que eu não posso fazer se o cara tá fazendo o concorrente, né, meu? E aí aquilo mexia comigo, porque eu não tinha o conhecimento. Como meu pai, ele era um funcionário público, e eu era muito novo, 22 anos, eu não conhecia nada de contabilidade, não conhecia nada. Então eu literalmente comecei uma empresa do zero, uma empresa grande já pelo padrão na época. Sim. Era uma empresa que tinha faturamento, e eu não conhecia nada, eu dependia única e exclusivamente dele, né? E eu comecei no Sebrae. Falei, cara, eu preciso entender de custos, eu preciso entender de contabilidade, sabe? Aí eu fui atrás, aí eu fazia a conta, poxa vida, o material tá chegando a tanto, dá para fazer. Aí eu comecei a falar com ele, mas dá para fazer, tá dando margem, né? E a gente começou a conversar. Só que assim, na época, era há muito tempo atrás, a gente não tinha nem computador na empresa, era tudo feito na mão praticamente. E aí começou a mudar, aquela época lá, de ter computador, a gente tinha mais receita estadual, aí você tinha que começar, né? E aí ele estava muito preocupado com essa época aí ele acabou vendendo, ele saiu da sociedade, vendeu para cada sócio, né? Aí eu fiquei sozinho com a minha esposa, então nós ficamos praticamente 4 anos juntos só, então faz 35 anos que eu tô, 32 anos que eu tô com ela. Mas eu penso que essa foi a minha maior dificuldade, eu começar e buscar mais conhecimento. Entendi. Não tinha caixa, aí eu fui atrás de um gestor, o cara montar caixa, né? Como fazer, como montar sistema. E aí eu fui buscando, né? E aí, assim como eu falei lá do Ironman, eu acredito que na minha vida o mais difícil é amarrar o sapato de manhã e sair para trabalhar. Porque daí você dá um jeito. Claro. Você vai encontrar o caminho, né? Verdade. Pelo menos no meu caso, né? Eu consegui encontrar caminho. Por exemplo, você vê, nesses 37 anos, uma coisa que eu me orgulho mesmo. Primeiro, é que é o único CNPJ. É muito difícil fazer isso. Difícil. Pegar uma empresa pequena, porque minha empresa é regional, né? Sim. Mas é uma empresa pequena que é o CNPJ da abertura dela. Tem 37 anos o meu CNPJ. Nunca tive um protesto. Então, sempre fui honrado, sempre cumpri meus compromissos com o fornecedor, com os funcionários principalmente, né? Então eu penso que assim, essa dinâmica foi o mais difícil, né? De conseguir ser firme e fazer as coisas certas. No Brasil ainda, né? Pois é, eu ia até tocar nesse assunto aí mesmo, porque a gente sabe que um dos grandes consumidores da matéria-prima do aço, né, é a construção civil, né? Tem algum outro segmento, além da construção civil, que... Traz uma aguinha para nós aí, hoje. Algum outro segmento da construção civil que consome o aço também? Tem. A empresa é uma empresa bem completa. A gente tem toda a parte de ferro e aço que atende a construção civil. Tanto construção civil mesmo, a ferragem de construção civil. Aí a gente tem a parte de cantoneira, barra chata, que é a parte de indústria. Para vender para o serralheiro, para fazer grades, para fazer a parte de telhados também, toda a parte de estrutura metálica, telhas, e a gente também tem a parte de tela soldada. Nós compramos equipamento, hoje nós somos homologado pela ABNT, né, temos certificado. Então, nós estamos assim, bem posicionados no mercado. Então, construção civil, agronegócio. Agronegócio, Agora, me fala uma coisa, eu lembro que lá no ano de 2020, pandemia, eu tinha um amigo que estava construindo 500 casas, e a casa estava na fase do baldrame, onde vai o aço. E ele me relatava que na época fecharam-se as siderúrgicas, e foi assim uma época difícil para quem trabalhava e vendia, quem comprava, né? E quem vendia não tinha o aço para vender. Aconteceu isso? Foi assim,
Primeiro que, assim, para você ter uma ideia, a ArcelorMittal é o maior grupo siderúrgico do planeta. Certo. Né? É um grupo indiano que houve a fusão com um grupo espanhol, é o maior grupo siderúrgico hoje. Um dos únicos eventos que o dono da ArcelorMittal, Lakshmi Mittal lá, tem que chegar na mão dele, na mesa dele, sei lá quanto tempo, 1 hora no máximo, é se tiver um acidente fatal em uma planta. Isso ele precisa saber. O resto, as empresas, cada unidade se vira, né? Então, de tão severo que é a parte de segurança, Sim. né? Com o ser humano, com a pessoa mesmo, né? Com o funcionário. Então, quando veio a pandemia, realmente eles fecharam, né? Ou diminuíram a produção. Só que assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Certo. Né? E aí, é claro que os primeiros 15 dias foi aquele pânico geral, a gente não sabia o que ia fazer. Eu lembro que nós tomamos uma decisão que dava para você fechar durante um mês, ficar fechado, tipo dar umas férias, né? E nós fizemos isso, e aí um concorrente nosso não tinha fechado. Eu pegava o carro, porque ainda estava construindo, tinha gente querendo aço, eu pegava um carro, eu falava, nossa, eu vou morrer aqui com Covid, né? Aquela loucura. Ia lá ver o concorrente trabalhando, eu falava, meu, que cagada que eu fiz, né? Ter fechado, não precisava ter fechado. Sim. Ou precisava, né? Então a gente não sabia, né? Mas aí depois dos 15, um mês ali mais ou menos, aí começou a voltar meio que ao normal o negócio, né? Todo mundo em casa e tal, mas não parou, né? Então a gente tinha problemas, assim, para você ter uma ideia, de material que a gente tinha pago à vista, antecipado. Aí o cara ligar antes de embarcar e falar, ó, eu vou devolver o dinheiro para você porque subiu mais 10%. Eu falava, não, eu te mando o dinheiro aí de volta, eu preciso do material. Sim. Porque não tinha o material. Exatamente. Né? Então foi assim, uma das fases, foi uma desgraça que aconteceu, né, na vida da gente, da história humana praticamente, né, Verdade. essa Covid, né? Mas para nós foi uma das melhores fases da nossa de parte de lucro, assim. E aconteceu porque todo mundo subiu o preço e acabou valorizando mesmo, né? Então foi uma época assim que para nós foi uma época, e assim, pra várias cadeias, né? Agora eu conheço cadeias de amigos meus, por exemplo, de restaurante, lembra? Fechou tudo. Tudo. Os caras estavam sobrevivendo de entrega só, né? O cara tinha estrutura. Restaurante, evento, né? Foi tudo. Eventos, isso aí para eles foram terríveis, né? Mas para nós foi uma fase boa, assim, sabe? Financeira, né? É. E me fala uma coisa, a gente vê hoje a tecnologia presente em todos os segmentos, né? Nas empresas, na parte de serviços, né? Dentro do aço, até você falou que tem um portfólio grande, Diversificado. bem diversificado, né? A tecnologia tem ajudado a empresa nesses últimos anos, e como é que você vê a tecnologia dentro do teu segmento daqui a algum tempo? Eu penso assim, existem alguns segmentos que vão precisar mais da tecnologia, né? Como IA. Isso. Claro que a IA ajuda hoje para você fazer, né? Compilar alguns clientes, mas o meu negócio ainda cara, se eu, Ricardo, fechar hoje a minha empresa, e daqui 30 anos falar assim, eu vou abrir de novo, só vai estar empoeirado, porque ele não vai mudar nada. Exatamente. O aço, o ferro 516 vai continuar sendo 516, né? Então, eu acredito que no meu segmento o impacto vai ser não muito grande. Claro que para você fazer negócio, né, descobrir novos clientes, assim, mas na forma da gente distribuir, de levar o ferro, o material para os clientes, acho que esse impacto não vai ser tão grande, porque a gente precisa botar a mão na massa, né? É igual casa, como que você vai falar de tecnologia? Você vai melhorar, né, LEDs, Exatamente, você vai com certeza. melhorar algumas coisas, assim, né? Colocar automação, isso aí ajuda, né? Mas a construção da casa não vai mudar muito, né? O que você vai mudar disso aí? Vai ter que bater massa do mesmo jeito, vai ter que ter a mão de obra do pedreiro, né? Eu acho que a tecnologia não vai conseguir substituir essa mão de obra, né, que faz acontecer mesmo. Que legal. Ô Silvio, e me fala uma coisa, com relação à questão do preço do aço, assim, né? Existe volatilidade no preço, essas coisas, ou ele segue, até a gente comentou do tempo da pandemia, né, da época da pandemia, que os preços subiram. Como é que funciona essa questão de precificação do aço? O aço, ele é um commodity. Então, quem põe o preço
é o mercado. É o mercado, né? isso. Então hoje nós estamos passando assim por um período bem difícil com relação a preço mesmo, porque as despesas, os custos aumentaram demais. Verdade. E os preços caíram. Por quê? Está sobrando hoje. Para você ter uma ideia, as grandes siderúrgicas aí, tanto a Gerdau, quanto a Cimec, quanto a ArcelorMittal, eles nessa época aí da pandemia, 2020 mais ou menos, eles fizeram investimentos em ampliação da parte fabril. Teve siderúrgica aí que dobrou a capacidade deles. E o Brasil crescendo a 3% por ano, isso é uma vergonha, né? O governo, por exemplo, não fez obra nenhuma grande. Então, essas grandes siderúrgicas, quando tem o PAC, quando tem obras grandes, né? Estradas, aeroportos, portos, essas coisas, eles direcionam o material mais para atender essas obras grandes, né? Usina hidrelétrica, isso aí consome um aço que é uma loucura. Verdade. Então as siderúrgicas ficam com foco de atender as grandes obras. Como não tem hoje, o que está acontecendo? Excesso de material. Então a lei da oferta e da procura não muda e não vai mudar nunca, né? É verdade. É o que baliza o preço. Se você tiver pouco, fez frio, faltou alface, vão falar que a culpa é do alface, né? Que legal. Do tomate, né? É verdade. Ô Silvio, agora me fala uma coisa. A gente conversando aqui, eu fico imaginando, cara, se você é uma pessoa de sucesso naquilo que se propõe a fazer, tanto na área empresarial quanto na área da saúde, aí, dos exercícios físicos, né? Nas disputas, das provas, né? E eu fico aqui imaginando, eu falei, pô, mas esse cara, se ele como empresário conseguia tocar a empresa e levar a atividade física, agora que ele passou o bastão para o filho e está mais com o tempo teoricamente livre, imagina o que ele vai fazer dentro da área do esporte. É isso mesmo? Então, a ideia é não parar nunca, né? A ideia é não parar nunca. Inclusive, a ideia é exatamente aquilo que a gente tinha falado um pouco antes, inspirar as pessoas, né? Pro lado do bem, né? Mas esse ano eu vou para o fisiculturismo de novo, vou me dedicar. Que legal. E eu acho que uma das partes mais difíceis é a comida, né? A parte da dieta. Essa é terrível. Essa é terrível, é terrível, é terrível. E como é que você consegue resolver isso aí com você? É mais mental? O que? É só mental. Só mental. Uhum. Porque assim, ó, eu lembro que quando eu estava na fase mais chegando próximo da preparação mesmo, eu fazia minha marmita e comia em casa. Eu ia no churrasco, né? E só que se eu não fizesse isso, essa é a menor possibilidade. Eu pego, por exemplo, eu fiquei 6 meses sem beber, 0 álcool. Zero. É difícil, né? Porque hoje a vida é uma celebração também, né? Com certeza. Celebrar filho, celebrar neto, celebrar tudo, né? A vida é uma celebração. E a gente acaba celebrando com um bom vinho, né? É verdade. Geralmente. Então, verdade. eu fiquei 6 meses sem beber, era muito difícil. Foi muito difícil. Silvio, a gente já está partindo para o encerramento do nosso tão produtivo bate-papo, né? Legal, legal. Eu só queria que você deixasse aí, cara, você é uma pessoa, eu digo assim, de bastante conhecimento, tanto na área empresarial quanto na área esportiva, né? E aquilo que a gente estava comentando, quando a gente traz pessoas para conversar, que elas sirvam de inspiração para quem está nos assistindo. Qual é a lição que o Silvio, empresário, o Silvio, atleta, pode deixar para quem está nos assistindo nesse momento? Fala o que você quiser falar, assim. Vamos lá. Eu acredito que a grande ideia é continuar sonhando. Verdade. Né? E sonhos que nos movem. Para mim, eu quero morrer como referência, né? O dia que eu for, eu quero ser referência mesmo, de cuidado com a família, de cuidado espiritual, né? De cuidado com os amigos, né? Cuidado com a minha neta, os meus netos que estão chegando aí. Que benção. Né? Então, se a gente procurar fazer pelos outros, né? Porque na verdade, se eu estou procurando ser uma inspiração, eu estou olhando não só para mim, né? Eu estou olhando para as pessoas. Verdade. Então, eu conheço vários amigos meus que têm a minha idade, que se tivesse mudado alguma coisa 20 anos atrás, né?
hoje estaria colhendo diferente. Outro dia, falando nisso, eu vi uma história bem legal. Eu não vou lembrar agora o nome de quem contou essa história, mas diz que a vida da gente, assim como a Terra, tudo a gente gira em círculos. Verdade. Né? E a gente anda com uma mochila nas costas, e essa mochila tem um furo, e ela está cheia de sementes. Então, independente do que você faça, você está semeando, né? Então, a ideia é o seguinte: o que você está recebendo hoje? Porque foi o que você passou há um tempo atrás. Então não é claro que se você semear hoje, você ainda vai demorar um tempo para receber, né? Para você colher aquele fruto. Mas a pergunta é o seguinte: o que você está colhendo hoje? Foi o que você plantou. Então alguns amigos meus que estão com a saúde debilitada, se ele tivesse plantado há 20 anos atrás, né? Uma melhor condição de saúde mesmo, talvez ele estava colhendo uma outra coisa, né? Então eu penso que é isso aí, não só sonhar e executar também, né? Verdade. Silvio, cara, obrigado por você estar com a gente, dedicar um pouco do seu tempo, né? Com a gente aqui no Fixcast. E obrigado por ter aceito o convite nosso aí do Adnan, né? E com certeza foi um bate-papo muito edificante, né? Dentro desse nosso episódio. E nós agradecemos aí, com carinho, em nome de toda a equipe Fix, tua participação, irmão. Obrigado. Obrigado, tamo junto, a hora que precisar. Um grande abraço. Nós falamos com Silvio Franco, empresário, atleta e mais uma mente brilhante aqui neste episódio do Fixcast, direto do escritório de Maringá. Um abraço e até o próximo episódio.